Olá, Taubaté, boa tarde. Você se conecta aqui na nossa programação. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2024 e você confere a partir de agora os destaques desta tarde. As principais notícias da cidade e do Brasil atualizadas. Tem os shorts da nossa grade de programação e tem as informações do tempo e as condições do trânsito. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Boa Tarde, Taubaté. Duas horas e 1 minuto da tarde, você começa mais um Boa Tarde Taubaté aqui juntinho com a gente nesta quinta-feira, dia 15 de agosto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa que une informação e entretenimento, os melhores cortes da nossa programação e isso com muita leveza para a gente poder atualizar em tempo real tudo aquilo que acontece aqui na cidade de Taubaté, no Brasil e no mundo. E agora a gente continua o nosso programa, porque daqui a pouco, a partir das 2h30 da tarde, a TV Câmara Taubaté transmite a solenidade em homenagem ao Dia do Advogado. Por isso, hoje o nosso programa será um pouco mais curto, mas a sua participação é fundamental. Por isso, entre em contato conosco. Estão aí na tela os canais para você participar da programação aqui do Boa Tarde Taubaté. Você pode entrar em contato através do e-mail tvcâmara.tte, abreviatura de Taubaté, @gmail.com. O nosso canal youtube.com/TVC Taubaté tem vídeos, playlists completas de todos os programas da casa. Ainda através da rede social Facebook, facebook.com/Câmara Taubaté. E também através do nosso WhatsApp, DDD 12 3625 9525. Portanto, estão aí na tela os contatos e os canais para você participar aqui do Boa Tarde Taubaté. E agora a gente tem os trends da notícia. Você fica sabendo de tudo que está acontecendo nos principais portais de notícias do Brasil. Está no ar o Trends da Notícia. E a gente vai destacar aqui o que acontece nos principais portais. Nós temos nessa rodada UOL, Folha, Veja e BBC. Vou começar atualizando você do portal UOL. Lula diz que não reconhece vitória de Maduro e sugere novas eleições. O destaque da capa, tá bem claro aí para você. Lula diz que não reconhece a vitória e exige explicações. Essa trend desta tarde, essa questão do Lula não reconhecer a vitória, exigindo explicações e até mesmo um novo pleito, é o que a gente vai acompanhar nos principais portais de notícias à tarde, hoje, nesta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. Agora a gente vai para o destaque da Folha de São Paulo. Você vê bem ali, Lula diz não reconhecer Maduro vitorioso e sugere governo de coalizão com nova eleição na Venezuela. Também é mais um destaque da tarde, dessa trend aí que está movimentando todos os canais e portais pelo Brasil. Tem um destaque agora da revista Veja, que é sobre o estado de saúde do apresentador e também dono do SBT, o Silvio Santos. Thiago Abravanel atualiza o estado de saúde do avô Silvio Santos. Segundo o neto de 36 anos, o avô, ele tem visitado o avô e dono do SBT, está internado desde o início de agosto em um hospital. E ele disse, segundo informações aí desse portal, que o estado de saúde dele é estável e bom. Então a gente vai acompanhando aí a recuperação e a possível saída desta internação do apresentador Silvio Santos. E o último giro que a gente faz agora para atualizar é da BBC Brasil. Ali na capa, você percebe as semelhanças e diferenças entre atuações de Alexandre de Moraes e Sérgio Moro. É o destaque desta tarde, depois que foram revelados também vazamentos sobre o ministro do Supremo, assim como aconteceu anteriormente com o ex-juiz Sérgio Moro, no caso da Lava Jato. Tá aí, portanto, os trends da notícia, a gente atualizando para você tudo o que acontece nesta tarde, dia 15 de agosto de 2024. Agora são 2 horas e 5 minutos. E a propaganda eleitoral tem início nesta sexta-feira, dia 16, com a apresentação às eleitoras e os eleitores das ideias e propostas defendidas por candidatos e candidatas que concorrerão às eleições municipais de 2024. A repórter Tânia Vinhas traz mais detalhes. Para os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, a corrida eleitoral começou há muito tempo. Mas agora esse período de campanha vai alcançar a vida dos brasileiros oficialmente. Acontece que a partir de sexta-feira, dia 16,
está liberada a distribuição de material gráfico e a realização de comícios. Fica autorizada também a propaganda na mídia impressa e na internet. Essa deve ser a primeira eleição no Brasil diretamente impactada por novas tecnologias de inteligência artificial, aquelas capazes de produzir imagens e sons sintéticos muito próximos do real. Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral, o uso de conteúdo sintético multimídia gerado por inteligência artificial deve sempre vir acompanhado de um alerta sobre sua utilização, seja em qualquer modalidade de propaganda eleitoral. O conteúdo tipo deepfake, aquele gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, está totalmente proibido. No caso de campanha na rua, não pode perturbar o sossego público, seja com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, como buzinas e fogos de artifício. As caminhadas, passeatas e carreatas estão liberadas, desde que ocorram entre as 8 e as 22 horas. Assim como em eleições anteriores, continuam proibidos os outdoors, o telemarketing e os showmícios. Outra proibição antiga e que ainda está valendo é que o candidato não pode distribuir brindes ao eleitor, como camisetas, bonés e canetas. A distribuição de panfletos, santinhos, adesivos e cartazes é permitida, desde que não causem poluição e perturbação à ordem pública. Sim, são muitas regras e eu só citei algumas, mas é papel de cada cidadão fiscalizar e relatar irregularidades. Na dúvida, é só acessar o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral e fazer a sua denúncia. E o horário eleitoral que a gente está acostumado, aquele no rádio e na televisão, ainda demora um pouquinho. Seu início está marcado para o dia 30 de agosto. Volto com vocês. Além do início da propaganda eleitoral no rádio e na TV a partir do dia 30 de agosto, como a Tânia colocou, a programação aqui da TV Câmara Taubaté também está se adaptando e se preparando para esta nova fase desse período eleitoral. Em breve, no mês de setembro, a gente está preparando um debate entre os candidatos a prefeito aqui de Taubaté e ainda também tem entrevistas com todos aqueles que concorrem ao Executivo em 2024. Em breve também entrevistas aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente continua o nosso programa, porque ontem teve Conexão Popular ao vivo com o apresentador Miguel Cáter. E ele trouxe um resumo do que aconteceu ontem pra gente. Vamos acompanhar. Olá, Josivaldo. Boa tarde para você e quem acompanha o Boa Tarde Taubaté. Olha, nesta quarta-feira, ontem, nós estivemos aqui participando do Conexão Popular e tivemos dois assuntos muito interessantes. O primeiro foi com a Diuna Martins, que é assistente social e coordenadora do CadÚnico aqui na cidade de Taubaté. Então, ela estava falando da necessidade de recadastramento, por exemplo, para quem já tem 2 anos que participa do Cadastro Único. E que o Cadastro Único, olha que interessante, todos os programas sociais, seja ele municipal, estadual ou federal, a porta de entrada para o acesso desses programas sociais é necessário que você esteja no Cadastro Único. Portanto, você que é beneficiário de algum programa social, não se esqueça, ou se cadastre ou se recadastre. E aí, no segundo bloco, nós falamos de uma coisa que já está aí para acontecer, o início da propaganda eleitoral para as eleições de 2024. E aí recebemos aqui no estúdio o Gabriel Marcondes, que é cientista político, falando das novas regras para as eleições de 2024, as eleições municipais, o que pode, o que não pode. Você também tem condições de denúncias A gente acompanhou então o resumo do que aconteceu ontem no Conexão Popular com o apresentador Miguel Cáter. Miguel, muito obrigado pelas suas informações. Agora a gente continua aqui o nosso programa, porque daqui a pouco eu volto ao vivo com mais shorts da nossa programação. Ainda tem a previsão do tempo e a situação das estradas que cortam a nossa região. Continue com a gente, sintonizado na nossa programação, que o Boa Tarde Taubaté volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté ao vivo, agora são 2 horas e 16 minutos. Você se conecta aqui com a nossa programação.
Ontem teve o Conexão Popular com o apresentador Miguel Cáter e ele gravou um resumo para a gente assistir. Agora a gente acompanha o vídeo na íntegra. Olá, Josivaldo, boa tarde para você, quem acompanha o Boa Tarde Taubaté. Olha, nesta quarta-feira, ontem, nós estivemos aqui participando do Conexão Popular e tivemos dois assuntos muito interessantes. O primeiro foi com a Diuna Martins, que é assistente social e coordenadora do Cade Único aqui na cidade de Taubaté. Então, ela estava falando da necessidade de recadastramento, por exemplo, para quem já tem 2 anos que participa do Cadastro Único. E que o Cadastro Único, olha que interessante, todos os programas sociais, seja ele municipal, estadual ou federal, a porta de entrada para o acesso desses programas sociais é necessário que você esteja no Cadastro Único. Portanto, você que é beneficiário de algum programa social, não se esqueça, ou se cadastre ou se recadastre. E no segundo bloco, nós trouxemos aqui o cientista político Gabriel Marcondes, falando do início da propaganda eleitoral, que vai acontecer dia 16 de agosto, na sexta-feira. E nós conversamos aqui sobre a nova legislação, a nova regra para as eleições de 2024, como deve se comportar o candidato e também o eleitor. Se você achar alguma coisa que pareça irregular, o canal que você pode usar para denunciar, enfim, bastante coisa sobre as características das eleições municipais de 2024. Então foi um programa bem legal e eu convido você e a todos que estão te acompanhando a assistir o Conexão Popular através do canal TV Câmara Taubaté 4.2 ou através das plataformas digitais. Um grande abraço. Obrigado, Miguel, pelas informações. Lembrando que o Conexão Popular vai ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, aqui na TV. E agora a gente continua o nosso programa, porque é hora da gente falar sobre a nossa previsão do tempo para amanhã, aqui na cidade de Taubaté. Amanhã o dia segue ensolarado, com previsão de nevoeiro ao amanhecer, segundo a Climatempo. A noite será de céu limpo, é o que aponta a previsão. A mínima deve ser de 12 graus, um pouco melhor do que nos últimos dias, e a máxima deve chegar a 29 graus, ou seja, um aumento gradual ao longo desta semana, como foi previsto na previsão. A umidade do ar baixa um pouco ainda mais, né? A gente está falando da casa dos 40% nos últimos dias e agora amanhã a expectativa é de 35%. O sol deve nascer às 6 horas e 26 minutos da manhã e deve se pôr por volta de 5 horas e 46 minutos da tarde. Agora a gente acompanha as informações do trânsito neste momento. Você vê imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra aqui no trecho de Taubaté, ali próximo ao quilômetro 110. O movimento é intenso nos dois sentidos, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro, mas não há pontos de parada neste momento aqui na cidade de Taubaté. Tem pontos de retenção no sentido Rio de Janeiro, com fluxo sem paradas, mas aqui no trecho de Taubaté segue muito bem. A gente continua com imagens da Dutra aqui na cidade de Taubaté e eu vou atualizar para você as informações de outras estradas que cortam aqui a nossa região. A Carvalho Pinto segue com trânsito livre nos dois sentidos. As informações são da Ecopistas, a concessionária que administra a rodovia. Agora, informações para quem segue para a região da Serra da Mantiqueira e Campos do Jordão. A Floriano Rodrigues Pinheiro também sem relatos de pontos de parada. E a Oswaldo Cruz, para quem segue sentido litoral norte ou sai do litoral norte, região de Ubatuba e acessa aqui a cidade de Taubaté, é um bom momento para o motorista também pegar a estrada. Essas são informações do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. E nesta quinta-feira a gente estreia um novo quadro aqui no Boa Tarde Taubaté. Está no ar o TBT. E no TBT de hoje vamos relembrar como foi a solenidade de 2023 do Dia do Advogado, porque daqui a pouco, ao vivo, tem mais uma solenidade aqui na Câmara. Roda VT! O dia 11 de agosto é conhecido como o Dia do Advogado no Brasil e a Câmara de Taubaté antecipou a sua celebração. Na tarde do dia 10, o plenário recebeu alguns convidados para a solenidade comemorativa sob a presidência do vereador Alberto Barreto. O vereador Marcelo Macedo foi o responsável pela saudação oficial e explicou que a data relembra a criação dos primeiros cursos de direito no Brasil, em São Paulo e em Olinda, no ano de 1827.
Ele também lembrou que foi aprovado em maio de 2023 um projeto de sua autoria que deu o nome da primeira taubateana bacharel em Direito, Dalila Querido Guizar, a uma rua do loteamento São Félix do Cataguá. Em seguida, ele entregou diplomas de honra ao mérito aos advogados Zali Angélica Carvalho da Silva Leite e Kleber de Camargo e Castro. Com 43 anos de advocacia, Zali trabalhou como escrivã da Delegacia de Polícia e, mais tarde, abriu o próprio escritório com foco na área criminal. Ingressou na OAB de Taubaté em 1995. Foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e vice-presidente da entidade. Mesmo aposentada, integra a Comissão da Mulher Advogada da OAB desde 2022. Já Kleber é formado na Faculdade de Direito de Taubaté e pós-graduado em Direito Processual Penal e Direito Penal. Foi presidente da Comissão de Ética de 1998 a 2002, assessor de desembargador no Tribunal de Justiça de Tocantins entre 2002 e 2003, assessor do Tribunal de Ética e Disciplina entre 2005 e 2010 e é relator deste tribunal desde 2010, onde atualmente presta serviço voluntário. Atua nas áreas criminal, civil, família, sucessões e trabalho. A vice-presidente do OAB de Taubaté, Maria Tereza Lopes Figueira Palmeira Leite, também discursou sobre a profissão. A cerimônia completa está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. Acompanhamos então o Webcâmara do ano passado mostrando como foi a solenidade do Dia do Advogado, que se comemora todo dia 11 de agosto e hoje tem solenidade aqui na Câmara, daqui a pouco ao vivo. Agora a gente vai com imagens ao vivo do plenário Jorre Guizar. Você vê imagens ao vivo neste momento, ainda não há presença de parlamentares, nem também de pessoas que vão acompanhar ali a solenidade, mas daqui a pouquinho, a partir das 2h30 da tarde, começa mais uma transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté, em homenagem a esta profissão tão importante nos nossos dias atuais. Ali na galeria a gente começa a ver uma movimentação já de alguns munícipes chegando, também de algumas pessoas que serão homenageadas, parentes, familiares. Então daqui a pouquinho tem mais uma transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Taubaté para a solenidade do Dia do Advogado. E agora a gente continua o nosso programa, que eu vou destacar os programas que você irá acompanhar em breve aqui na grade de programação. Está no ar a grade da TV. Eu vou trazer como destaque amanhã cedo, sexta-feira, dia 16 de agosto, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, tem mais um Boletim Câmara. Ana Laura comanda o jornal, trazendo as principais notícias aqui da cidade, tudo que acontece no Legislativo, tem previsão do tempo, tem também as condições das estradas aqui da nossa região e ainda tem uma entrevista ao vivo. E como amanhã, sexta-feira, tem duas novidades, né, que a gente já acompanha toda sexta. O resumo do que aconteceu durante a semana e ainda ela vai trazer também a agenda cultural de eventos aqui no município de Taubaté. O convite está feito amanhã, a partir das 9h30 da manhã, tem mais um Boletim Câmara. Agora são 2h24 e a gente continua ao vivo aqui no Boa Tarde Taubaté, nesta quinta-feira, 15 de agosto. E agora eu trago mais notícias. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a Mpox como emergência de saúde mundial na quarta-feira, ontem, dia 14 de agosto. Confira mais detalhes dessa doença com a repórter Tânia Vinhas. Mpox é o nome adotado pela Organização Mundial da Saúde para a antiga varíola dos macacos. E quem pensa que essa doença já sumiu porque poucos falam nela por aqui, está enganado. No Brasil, 709 casos e 16 mortes foram notificados nesse ano. Isso indica uma queda se comparado ao pico da doença, lá em 2022, quando o total ultrapassou os 10 mil casos. Ainda assim, o vírus voltou a preocupar. O atual surto de Mpox envolve uma nova variante, que os especialistas dizem ser a versão mais perigosa que já se viu. O risco ainda é baixo no Brasil, já que o quadro epidêmico ainda está mais no continente africano, principalmente no Congo. Mas, considerando o cenário de globalização atual, ter um caso em qualquer lugar do mundo significa um risco de epidemia mundial. Os números do Ministério da Saúde mostram o perfil epidemiológico dessas infecções no Brasil. 91,3% dos pacientes são do sexo masculino, sendo que 70% deles têm entre 19 e 39 anos. Outro fator importante é que, do total dos casos, 45,9% declararam que vivem com HIV. A transmissão pode ocorrer pelo contato com animais silvestres infectados, pessoas infectadas e materiais contaminados.
Os sintomas, em geral, incluem erupções cutâneas ou lesões de pele, linfonodos inchados, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. A taxa de letalidade é considerada baixa. E, nessa semana, a OMS publicou um documento oficial solicitando a fabricantes de vacina contra a Mpox que submetam pedidos de análise para o uso emergencial das doses. O processo foi desenvolvido especificamente para agilizar a disponibilidade de insumos não licenciados. O foco é acelerar o acesso a essas vacinas, sobretudo nos países de baixa renda e que ainda não emitiram sua própria aprovação regulamentar. Agradecendo a Tânia aí pelas informações, a gente vai ficar de olho nesta doença também, que é mais uma emergência global. Isso pode se espalhar também por outros países e trazer casos mais alarmantes. A gente vai continuar acompanhando aqui no Boa Tarde Taubaté esta situação. Agora a gente vai chegando ao final de mais um Boa Tarde Taubaté, mas a gente vai com mais imagens ao vivo do plenário Jorreguizá. Neste momento, o pessoal está se preparando aí, porque daqui a pouco, ao vivo, começa mais uma solenidade em homenagem ao Dia do Advogado, que é celebrado no dia 11 de agosto. A data, ela marca a fundação da Faculdade São Francisco da USP, que é o primeiro curso de advocacia do Brasil regulamentado. Então, uma data muito importante para todos esses profissionais que exercem a advocacia. Os nossos parabéns para todos eles e também para os homenageados da tarde de hoje. Lembrando que a solenidade será presidida pelo vereador e presidente da casa, Alberto Barreto. E com imagens aí do plenário Jorreguizá, a gente vai chegando ao fim de mais um Boa Tarde Taubaté nesta quinta-feira, dia 14 de agosto. Eu volto com você na terça-feira que vem, dia 20, a partir de 1h30 da tarde, ao vivo, com mais informações da nossa cidade, shorts e o resumo de tudo que aconteceu na casa aqui nos últimos dias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, uma ótima tarde, um bom final de semana.